Boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Tudo joinha? Vamos à nossa aula de hoje, 24 de setembro, tema cultura. Bora lá. Pergunta: o que é cultura em apenas uma palavra? Como é que você definiria cultura em uma palavra? Eu definiria assim: que beleza! Porque quando falamos de cultura, falamos de expressões diversas de jeitos de ser de um povo, de um local, de uma história, né? De uma sociedade, de uma nação. Então, para mim, tem a ver com beleza, porque ela é diversa. Mas vamos lá. Algumas respostas clássicas para isso em uma palavra, o que seria, né? Que a cultura é uma tradição, costumes, povo, história, crenças, hábitos e outros, né? Que a gente tem aqui algumas fotos, né, dos indígenas, dos negros, africanos, enfim, culturas diversas e diferentes, tá? Então, o que é a cultura mesmo, né? O conceito vem de cultivar, né? Cultivar hábitos, tradições, costumes, cultivar a terra mesmo, né? A agricultura, cultivar a terra. Então nada mais é do que interações, entrelaçamentos, de vínculos sociais onde o resultado dessas relações torna-se o quê? Um fato cultural, né? Visualizando a forma de umas teias de relações sociais. A cultura tem a ver onde você está, onde você vive, né? Então tem a ver com que aquele povo que você vive, aquele local que você vive, as coisas que você acredita que o povo dali vive, você vive também, né? A cultura não é fixa biologicamente falando, né? Mas ela é adquirida com as vivências sociais. Então você vai adquirindo, você nasce com uma folha em branco e vai sendo preenchida no local que você está vivendo. Então, você, por exemplo, é brasileiro, é paulistano, então você vai adquirindo essa cultura com as vivências do dia a dia que você vai tendo, né? Bora lá. Somos produtores de cultura, sim. Nós, seres humanos, somos produtores de cultura, né? Não só as produzir, mas também as transformar em algo novo dentro da nossa história, do nosso contexto social que a gente vive, né? Eis o ponto, então, da diversidade cultural, né? Porque cada nozinho dessa teia social você vai vendo que tem uma coisa diferente do outro aí, né? Então a cultura não é universal, e muito menos estagnada, parada. Pelo contrário, a cultura ela é plural e dinâmica, tá? Dentro da época e local onde a gente vive. Então, uma cultura, por exemplo, paulistana ou até taubatiana, vamos colocar aqui no nosso vídeo, né? Era da década de 50, 1950, bem diferente hoje, de 2020, há 70 anos após, né? Porque alguns hábitos daquela época a gente já deixou. E aí a gente adquiriu outros hábitos. Então a gente vai acumulando hábitos, crenças, tradições, costumes, de acordo com a época e o local que você vive, certo? Bom, e as teias sociais? O que vem a ser essas teias sociais, né? É um termo que é usado na sociologia, na filosofia, nas ciências humanas em geral, né? Onde mostra que nós somos entrelaçados, né? Em nossas relações e interações sociais cotidianas, tá? E esses pontos entrecruzados que a gente vê aqui na foto, nas crianças aqui, ó, numa teia, né? São as relações que você tem com o outro, com o ser humano, com as pessoas que você convive na sua família, no trabalho, na escola, na igreja, nas instituições sociais da sociedade, né? Então forma uma grande teia, né? Que é a própria sociedade, essa grande teia. E essa grande teia forma-se um tecido. E esse tecido tem um nome, é a cultura. É a cultura onde nós vivemos, né? Quais são as características da cultura? Bom, várias, né? Uma primeira, primordial, é o que? Quando a gente adquire uma cultura, a gente adquire conhecimentos, né? Adquire experiências, vivências cotidianas, né? Atitudes daquele povo, daquele local, valores, crenças, religião, língua, né? A gente tem uma língua portuguesa, né? A gente tem um regionalismo nosso aqui, paulistano, meio caipira, porta, portão, enquanto o carioca fala porta, portão, né? E eles, cada um tira sarro do outro por causa de a gente falar. A gente está falando a mesma palavra da língua portuguesa,
né? Interessante, né? É o regionalismo, é a língua, o local onde você vive que faz você puxar isso, né? Na Bahia já fala mais cantando, ó, gente mainha, né? É o jeito deles, é o regionalismo, que a língua vai dando sua diversidade também dentro da cultura brasileira. Interessante, né? Nossa cultura é muito diversa brasileira. A hierarquia também mostra na cultura, né? Quando a gente fala de uma cultura cristã, por exemplo, cultura militar, né? General, major, coronel, tenente-coronel, então são patentes e são hierarquias. Na igreja também, papa, cardeais, bispos, padres, diáconos e leigos cristãos, né? Então é uma hierarquia. Noção de tempo também tem dentro da cultura e os conceitos de universo também, tá bom? Por exemplo, a cultura indígena, africana, eles têm a maneira de enxergar o universo, o espaço, o cosmos, que tudo é a natureza, né? E falando da cultura indígena, né? Eu quero indicar para vocês aqui de antemão um livro muito bom que eu recebi hoje, até mandei no grupo de WhatsApp para vocês aí da sala de vocês, tá? Dos primeiros anos aí, dos segundos e terceiros também. O nome do livro é O Amanhã Não Está à Venda. Quem escreveu foi Ailton Krenak, que é um intelectual indígena, né? Ele fez uma entrevista acho que é a Universidade de Minas Gerais, a UFMG, e aí virou um livro, e desse ano ainda, né? Um livro bem fresquinho, 2020, que ele escreveu. Vale a pena você ler, vale a pena você acessar, tá? Aqui tem um link aqui, eu acho que dá para entrar para você ver, tem que estar no PowerPoint, tá? Mas é só você procurar na internet o nome desse livro, O Amanhã Não Está à Venda, Ailton Krenak. E nesse livro ele conta um pouquinho a questão atual que a gente está vivendo, a situação da pandemia, né? Com a pandemia mudou muita coisa, inclusive a nossa maneira de entender até a própria cultura. Agora a cultura nossa não é mais da brasileira, é a cultura de tocar um no outro, de abraçar, de beijar. A gente é uma cultura não só brasileira, mas latina, é muito próximo, né, um do outro. Então a gente tem esse costume. Será que com a pandemia agora nós vamos perder esse costume? Ou vamos nos reinventar? Porque para não ficar, né, contaminados, contagiados, infectados, né, pelo vírus do Covid, o Covid-19, então é complicado. Então é uma questão que ele discute que tipo de humanidade que a gente vive hoje, né, que a gente está acabando com o planeta Terra, com a natureza, o meio ambiente, essas discussões que ele vai colocando aqui. Por isso a questão, né, o amanhã não está à venda, ou seja, o futuro é aqui agora. O que você faz agora vai ter um reflexo, né, daqui para frente. Então você paga o preço, às vezes, e nós homens estamos pagando um preço muito alto por causa disso, né? Porque ele está explorando, dominando, acabando com a natureza e agora a gente sofre com isso. Interessante, né, que esse vírus, como ele coloca no livro também, que o vírus da pandemia não mata os animais, não tem urso, pantera, leão, cachorro, gato morrendo por causa do vírus do coronavírus, não. Não, só os seres humanos que estão morrendo por esse vírus, né? Interessante, né? Por que será, né? Por quê? Porque a gente acabou construindo um mundo artificial, cheio de tecnologia e distante da natureza, distante de nós mesmos, dos seres humanos. A gente está cada vez mais ficando sem ser humano, né? A gente está ficando artificial. E isso é um questionamento que ele levanta. Que tipo de humanidade que nós estamos vivendo hoje? Que tipo de ser humano você está se tornando, né? Só em redes sociais, toda hora, todo momento. Tudo é tecnologia que responde às soluções para os problemas humanos atualmente, será? Não, não é. No entanto que, tanto eu e você, estamos distantes por causa não podemos estar na escola, na sala de aula, mas com certeza você e eu preferimos, né, estar na sala de aula porque a gente tem o contato, o olho no olho, conversa, tira dúvidas. Então não é só um vídeo que vai sanar todas as dúvidas de vocês, né, na questão da educação, da aprendizagem efetiva de vocês. Mas, então fica a dica para vocês lerem esse livro, O Amanhã Não Está à Venda, Ailton Krenak. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau.